Iniciamos. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui no nosso plenário virtual, aqueles que posteriormente irão nos acompanhar, né, pelos nossos canais quando a sessão estiver disponibilizada, e mantendo, né, o protocolo da atual gestão. Antes de dar início formal à sessão, farei minha breve autodescrição. Sou um homem de média estatura, cabelos grisalhos, óculos, olhos castanhos, um nariz grande, uma barba rala. Hoje estou com um terno claro, bege, com a camisa branca e uma gravata marrom com bolinhas brancas. Hoje, né, aqui acompanhado de todos vocês no nosso plenário virtual. Estamos dando início à pauta da centésima 15ª sessão ordinária virtual do Instituto dos Advogados Brasileiros, gestão 2022-2025. Declaro aberta a nossa sessão estritamente virtual, com as comunicações da presidência, um breve informe acerca do andamento aí das reformas que estão fazendo lá no nosso plenário. Enfim, as coisas estão andando dentro do cronograma, e em breve retornaremos às nossas sessões híbridas. Dando sequência à nossa pauta do dia, inicio com as posses. Primeiro, como membro efetivo por Tocantins, a nossa proposta, a doutora Jéssica Penkow, esse é o nome certo? Pankov. Penkow Isso. Rosa Cavalcante, que tem como proponente o Dr. Jorge Rubem Folheira de Oliveira. Eu peço que seja disponibilizado o compromisso de posse para a leitura da empossanda e que todos, né, respeitosamente acompanhem a leitura do compromisso de posse pela doutora Jéssica. Doutora Jéssica, a palavra é sua. Muito obrigada. Compromisso de posse. Eu prometo cumprir com dedicação os deveres de membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, contribuindo para a realização de seus fins através do estudo do direito, difusão dos conhecimentos jurídicos e culto à justiça. Pelo seu compromisso, seja muito bem-vindo à Casa de Montezuma. Muito obrigada. Eu passo a palavra ao doutor Jorge Folhena, enfim, que também hoje, né, contribui, né, com os trabalhos da nossa sessão plenária virtual, nosso secretário-geral, sempre presente, para que faça a saudação da doutora Jéssica ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Boa noite a todos. Uma satisfação estarmos aqui juntos. Hoje, infelizmente, pela via virtual, né? O ideal é que estivéssemos, pelo menos, no plenário lá, para a Jéssica, que veio lá do Tocantins, tomar posse hoje aqui conosco. Está no Rio de Janeiro, a Jéssica. Tá? A Jéssica está aqui no Rio de Janeiro, mas diante desse imprevisto que foi... Ela já estava com a passagem também já comprada para vir para cá, mas tivemos a situação imprevista da obra, né? Então, está tomando posse virtualmente e depois ela vai estar conosco no plenário. Olha, uma posse de um membro de um estado da federação como o Tocantins é algo de muito orgulho para todos nós do Instituto. Particularmente, primeiro eu queria te dizer o seguinte, quero comentar que eu tenho uma alegria muito grande com relação quando eu tenho uma pessoa do estado do Tocantins, que para mim tem uma ligação afetiva gigantesca com relação à advocacia. Meus primeiros passos como advogado, né, se deu exatamente na Justiça do Tocantins, no estado que estava em formação. Então, eu peguei o início do estado do Tocantins lá, então recebi a Jéssica aqui hoje, para mim é uma grande alegria. Mas uma outra grande alegria, eu queria aproveitar essa oportunidade, nós já estamos chegando quase no final da nossa gestão, né, e eu não estarei participando mais nas gestões futuras, eu não sou candidato, mas a alegria desses últimos 7 anos, né, de eu ter me dedicado, né, das tarefas que eu recebi, das atribuições que eu recebi, para organizar o Instituto nacionalmente. Foram grandes desafios que nós tivemos nesses últimos 7 anos, 4 anos na gestão da Rita, 3 na gestão do Sidney,
que são assim, foram desafios, né, Cisne, grande para todos nós, porque diante de um cenário político difícil, tentaram colocar para o Instituto dos Advogados Brasileiros, né, no sentido de não reconhecer o nosso instituto, né, com o seu papel nacional. Tentaram fazer isso, do conhecimento, muitos já sabem dessa história, inclusive até tentaram nos retirar do Conselho Federal, né, do nosso assento e voz no Conselho Federal, mas foi uma luta que nós estamos travando nesses últimos 7 anos. Né? Hoje nós temos representação em quase todos os estados do Brasil, temos nove subsedes em diversos estados brasileiros. O Instituto é um instituto nacional. Então, isso é uma alegria muito grande, eu dizer isso, de eu ter participado desse trabalho, que é um trabalho que fica, né, e ficará, né, que vai ser levado adiante nas próximas gestões. Cada vez mais nós temos que ampliar isso e cada vez mais termos advogados, né, de outros estados, aumentando o nosso quadro associativo. Essa alegria ela é renovada em receber uma advogada como a professora Jéssica, né? Também, não só o fato dela ser de um outro estado, mas também um outro desafio que nós temos no Instituto, que é ampliar nosso quadro feminino. Ampliar nosso quadro feminino. Nosso quadro feminino é muito pequeno, muito pequeno. Em torno de 23% dos nossos associados, segundo os dados que nós levantamos, muito pouco, né, uma participação muito pequena das mulheres. Então, nós temos que, homens, nós associados do Instituto, animarmos, né, as mulheres, né, estarem participando conosco, lado a lado, homens e mulheres, na construção do Instituto, na construção, né, do debate que nós temos que travar, nas grandes questões jurídicas do Brasil, dos grandes problemas brasileiros, que o Instituto faz parte disso, nesses 181 anos da sua história, da sua formação, sempre marcado pela luta, né, pela defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, dos valores sociais, humanos. Então, essa é a missão que nós temos e temos que ter as mulheres ao nosso lado. Dito isso, eu considero importante, né, nesse papel que nós estamos desempenhando já há 7 anos, 7 anos, olha só, Sidney, 4 com a Rita, 3 com o Sidney aqui, 7 anos. Então, eu tenho assim, uma alegria muito grande estar chegando ao final, tendo já traçado, né, um rumo para o Instituto nacionalmente. Hoje nós temos um rumo nacional para o Instituto. Mas agora eu quero falar da professora Jéssica. Sabe, a professora Jéssica é professora da Universidade Estadual do Tocantins, uma advogada militante, professora e com uma grande formação. A professora Jéssica tem mestrado em Direito pela Universidade do Estado de Goiás, tem doutorado em Direito pela Unicinos e agora está fazendo pós-doutorado, ou seja, está fazendo o seu aperfeiçoamento como pesquisadora na área jurídica. É isso que é o pós-doutorado. Pós-doutorado é a certificação de todos que têm o pós-doutorado de que são pesquisadores efetivamente. Então, doutora Jéssica, professora Jéssica, para nós do Instituto é uma honra muito grande recebê-la aí do estado do Tocantins, aqui com o nosso Instituto, e dizer o seguinte, né, é uma mulher qualificada, uma especialista em direitos humanos e que vai, né, diante de toda essa qualificação, trazer novos ventos, novas expectativas para todos nós. Professora, seja bem-vinda, tá? Muito bem-vinda mesmo ao nosso ambiente. Participe das nossas comissões, participe das nossas sessões. Eu sempre procuro falar isso. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos sessão plenária. Então, aqueles que estão em outros estados podem e devem participar virtualmente, lógico, cada distância. E até mesmo os que estão aqui no Rio de Janeiro também devem participar em qualquer dispositivo eletrônico. Então, seja bem-vinda e contamos com a sua participação em nosso meio. Obrigado, Tofolina. Eu passo a palavra agora à empossada,
Doutora Jéssica. Doutora Jéssica vai para. Já escolheu a comissão? Olá, doutor. Bom, primeiro, muito obrigada, doutor Jorge, pelas palavras. Eu acredito que no formulário eu tenha escolhido a comissão, acho que da mulher ou dos direitos humanos. Eu sinalizei, acho que não foi? Mais de três Hum. comissões, aí pediram para eu fazer o ajuste. Muito bem. Então, seja muito bem-vinda ao Instituto e às respectivas comissões. E agora eu passo a palavra a Vossa Excelência para que faça sua primeira manifestação ao nosso plenário virtual, já na qualidade de confreira do Instituto dos Advogados Brasileiros. Bom, muito obrigada. Senhoras e senhores, colegas aqui do Instituto dos Advogados Brasileiros, autoridades que estão aqui presentes, amigos e familiares, com imensa honra e um profundo senso de responsabilidade que eu tomo posse hoje, como um membro desse prestigiado instituto, né? Ser recebida aqui no IAB, ele representa para mim não apenas uma conquista pessoal, mas também é uma oportunidade de poder contribuir para o fortalecimento do pensamento jurídico no nosso país. Como o próprio professor Jorge falou, né? Sou uma professora universitária, eu leciono ética e história do direito na Universidade Estadual do Tocantins, e eu compreendo que a formação jurídica ela vai muito além do domínio técnico de normas. Ela envolve também um compromisso com valores que são fundamentais, valores que sustentam o Estado Democrático de Direito. Então, hoje eu tenho aqui o privilégio de representar não apenas a minha instituição de ensino, que é a Unitins, sendo a única docente da Unitins a integrar este instituto, mas também a advocacia tocantinense, por meio da minha atuação como um membro no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, na atual gestão. Eu acredito que a ética e a memória jurídica vão ser pilares, né, que devem nortear tanto a prática profissional quanto o desenvolvimento acadêmico. E também a minha trajetória ela tem sido pautada nesse compromisso. Eu acredito que a minha presença no Instituto dos Advogados Brasileiros ela pode contribuir para poder fortalecer essas discussões em um espaço que ele é de tradição, que ele é de excelência. O Tocantins ele é um estado jovem, repleto de desafios, de oportunidades no campo do direito. Então, representá-lo aqui é um motivo de grande honra e reforça a necessidade de a gente ampliar a diversidade de vozes, de perspectivas dentro das instituições que vão mudar o pensamento jurídico brasileiro. Eu agradeço muito a confiança depositada em mim. Eu reafirmo aqui hoje o meu compromisso com os valores deste instituto, com a promoção do direito como instrumento de justiça, com a defesa intransigente da ética, da memória jurídica, dos direitos fundamentais, que nós possamos contribuir para um direito cada vez mais acessível, mais inclusivo e comprometido com as transformações sociais necessárias. E desde já eu já me coloco à disposição, tá? De qualquer comunicação, qualquer parceria que vai se fazer no Tocantins. Eu, por fim, finalizo agradecendo a todos a recepção, né, da minha posse aqui hoje. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, doutora Jéssica. É Obrigada, sempre uma doutor. felicidade esse momento para o Instituto. Semanalmente, nós damos posse a novos integrantes, e é sempre um momento muito ah, prazeroso, é um momento de muita felicidade, é um momento da nossa, né, recepção dos novos integrantes e todos os que participam toda semana sempre ficam muito emocionados nesse momento tão especial para o Instituto dos Advogados Brasileiros. Seja muito bem-vindo. Dando sequência às posses, nossa segunda empossada de hoje, empossando ainda, a doutora Sofia Andréa Curatolo, que ingressa como membro honorário, e tem como proponente a doutora Márcia Diniz. Eu peço que seja disponibilizado o termo de compromisso e todos respeitosamente acompanhem a leitura do compromisso de posse pela doutora Sofia Andréa Curatolo. Hola, buenas E tardes a a todos. palavra é sua.
Prometo cumprir con dedicación os deberes de membro do Instituto dos Abogados Brasileiros, contribuindo para a realização de seus fins a través do estudo do direito, difusão dos conhecimentos jurídicos e culto à justiça. Recebo seu compromisso e bem-vinda ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Muchas gracias. Temos muitos associados fora do país e é sempre a nossa atividade é uma atividade global e as experiências internacionais são muito importantes. Então, para nós é um honor, uma felicidade recebê-la e bem-vinda a nosso tradicional, antigo Instituto de Abogados e Abogadas. Eu agora propongo a doutora Márcia Diniz que haga sua saudação a nova confreira do Instituto dos Advogados Brasileiros. A palavra é sua, Márcia. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria imensa estar aqui hoje na posse de duas mulheres. Nós estamos falando de diversidade e duas mulheres que moram distante, então estamos trazendo mais do que diversidade, estamos trazendo outras culturas, isso é importantíssimo para o nosso instituto. Eu aproveito para saudar a doutora Jéssica, seja muito bem-vinda. E estou especialmente entusiasmada e feliz pela posse da nossa querida amiga, professora, doutora Sofia Andréia Curattolo. O Instituto dos Advogados Brasileiros é uma entidade de mais de 180 anos, é a entidade jurídica mais antiga das Américas. E nós nos dedicamos à promoção de conhecimento jurídico, ao aperfeiçoamento da advocacia, à defesa de valores fundamentais do Estado Democrático de Direito. E nessa toada, o seu ingresso, Sofia, aqui hoje, representa um grande esforço do nosso compromisso com o desenvolvimento da ciência jurídica e a busca de uma justiça mais equitativa e eficiente. A belíssima trajetória de nossa empossanda, ela coloca a doutora Sofia numa referência incontestável no campo do direito penal e da criminologia. A doutora Sofia Curattolo, ela é graduada com diploma de honra pela Universidade de Buenos Aires, fez a especialização em Direito Penal e Criminologia e hoje ela cursa também o doutorado na Universidade de Buenos Aires. A jornada da doutora Sofia Curattolo ela é marcada pela excelência acadêmica, pelo comprometimento com a pesquisa científica e pelo engajamento em termos de imensa relevância social e jurídica. Em outubro do ano passado, Sofia palestrou aqui na UERJ, esteve aqui conosco presencialmente, palestrou na UERJ, justamente lançando um livro, uma das obras por ela organizada, Teoria del Delito, Parte Especial e Criminologia Latino-Americana e Feminista. Ela aproveitou essa ocasião e foi conhecer o nosso plenário histórico. Isso foi muito bom, porque, infelizmente, hoje não veio presencialmente tomar posse, mas sabe como é lindo o nosso plenário e quão importante e significativo é a sua vinda para o Instituto dos Advogados Brasileiros. Agora, atualmente, a Sofia está terminando mais um projeto, mais uma organização de uma obra, Gênero e Direito Penal Latino-Americano. É mais uma das obras de excelência que Sofia vem brilhantemente conduzindo. Nesse caso, eu me sinto especialmente honrada, porque eu fui convidada também para contribuir com essa obra, e isso para a gente é muito importante, porque a atuação da nossa empossanda perante o judiciário argentino e aliada à sua vasta produção acadêmica e participação em fóruns nacionais e internacionais, revela a preocupação de Sofia constante com a evolução do direito, com a construção de um sistema penal mais justo e mais equilibrado.
A Sofia Curátolo é especialista em criminologia crítica, direitos humanos, violência de gênero, crimes informáticos e inteligência artificial aplicada ao direito penal. A doutora Sofia tem contribuído significativamente para o debate jurídico contemporâneo, sempre com um olhar atento às transformações sociais, tecnológicas que impactam a justiça criminal. Os estudos de Sofia e publicações servem como base para aprimoramentos legislativos e judiciais, destacando-se como referência no estudo das ciências criminais. O ingresso da doutora Sofia Curátolo hoje no IAB, ela é um marco extremamente importante para a nossa instituição. Ela não apenas fortalece os laços entre as comunidades jurídicas do Brasil e da Argentina, mas também traz uma perspectiva inovadora e crítica aos estudos e debates promovidos pelo nosso Instituto. Em especial, a contribuição da doutora Sofia será de inestimável valor para a Comissão de Criminologia, que eu tenho a honra de presidir. A Sofia vai ser imprescindível na nossa Comissão de Criminologia e vai se unir a outros grandes argentinos, como o professor Ranitua, Zaffaroni e outros tantos que tanto nos orgulha pertencer ao nosso instituto. A colaboração internacional é essencial para compreendermos, Sofia, os desafios e os dilemas da nossa justiça criminal na contemporaneidade, que transcendem fronteiras e demandam soluções integradas e inovadoras. A presença da doutora Sofia Curátolo no Instituto dos Advogados Brasileiros reforça esse compromisso com a interculturalidade do conhecimento jurídico e nos permite ampliar nossas perspectivas e fomentar um diálogo enriquecedor entre diferentes tradições e sistemas de justiça. Seu ingresso é um reflexo do contínuo crescimento do Instituto e do reconhecimento da importância de ampliar os horizontes da ciência penal por meio de cooperação e aprendizado mútuo. Estimada doutora Sofia Curátolo, seja muito bem-vinda à Casa de Montezuma. Que sua jornada nessa prestigiosa instituição seja marcada por conquistas, aprendizado mútuo, contribuições valiosas para o aprimoramento do direito e da criminologia. Seu conhecimento e dedicação certamente serão significativos e inspiradores para todos os que compartilham de um ideal de um sistema penal mais justo e eficaz. Que seja esse, Sofia, o início de uma trajetória ainda mais promissora, em sua voz e seu saber. Vocês possam, sua voz e seu saber, que possam ecoar e influenciar positivamente, como você vem fazendo com brilhantismo nas suas obras, na sua experiência acadêmica na Universidade de Buenos Aires e também internacionalmente, como você tem se apresentado em tantos lugares importantes e trazendo essa união, essa cultura latino-americana tão importante para a nossa diversificação e para a nossa união. Nós, da Epistemologia do Sul, precisamos muito dessa colaboração, e essa colaboração tem sido imensa graças a acadêmicos, estudiosos e profissionais como você, como a Anitua, como Zaffaroni e tantos outros membros desse nosso instituto que nos fazem crescer a cada dia com participações tão importantes. A advocacia brasileira e o Instituto dos Advogados Brasileiros ganham muito com a sua presença entre nós. Parabéns, Sofia, por essa conquista e voto de pleno êxito na Casa de Montezuma. Obrigado, Márcia. Doutora Sofia, siéntete libre para hacer tu saludo en castellano, legítimo castellano argentino. Y la palabra es de vosotros. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Marcia por proponerme como miembro honorario y también por las palabras que recién hizo, porque en definitiva es un reconocimiento al esfuerzo que uno va realizando a lo largo de los años, el académico y también que es personal y que también es colectivo, como fue nombrando tanto la obra
que fui a donar al Instituto, bueno, de los Abogados Brasileros el año pasado, en octubre, y que tuve el privilegio de conocer tanto en la sala en donde se reúnen como en la biblioteca, que es muy lindo. Y bueno, y la obra que estamos transitando, Género y Derecho Penal Latinoamericano. Como mencionaba Marcia, soy una persona que cree fundamentalmente que nosotros en Latinoamérica tenemos que estar unidos, no tenemos que ser países separados, sino tenemos que confluir nuestros distintos derechos penales para tratar de tener una teoría del delito lo más similar que se pueda. Obviamente, la parte especial en lo que hacen a los delitos en particular, obviamente que van a tener sus diferencias, pero creo que la teoría del delito y la criminología tenemos muchas cuestiones en común por nuestra historia. Bueno, este instituto tiene una larga trayectoria, una historia desde 1843, desde que se creó, así que creo que estamos todos de acuerdo en esto. Así que creo que es fundamental que trabajemos entre los países, más allá de que obviamente, bueno, la mayoría son brasileros, pero creo que podemos aportar desde el resto de los países, desde Argentina, con nuestras distintas miradas, nuestras distintas problemáticas también. Creo que la problemática de género nos atraviesa fundamentalmente a toda Latinoamérica, por eso hacemos mucho hincapié en nuestras obras, en nuestros artículos, para tratar en definitiva de buscar distintas soluciones, pero que sean concretas, que podamos ayudar. Y creo que por eso el debate es fundamental entre los y las colegas. Así que por eso me comprometo con esta institución de gran prestigio y estoy muy contenta y muy honrada con la invitación que me hizo Marcia y bueno, también obviamente con que me hayan admitido el comité y obviamente el secretario general. Así que muchísimas gracias por la posibilidad de darme de estar en este prestigioso lugar. Gracias, doctora Sofía. Es un placer para nosotros. El instituto ha trabajado mucho en el ámbito internacional y es muy importante para nosotros la discusión internacional, global, entender lo que pasa en todos los lugares del mundo para que se fortalezca los derechos humanos, los derechos fundamentales en todas las partes del mundo. Muchas gracias y tener a vosotros es un honor para nosotros. Muchas gracias Eh, a vos y el honor es mío. Dando sequência à terceira empossada de hoje, a doutora Sânia Cecília Aquino de Sá, eu creio que está presente, não está a doutora Sânia? Sala. Olá. Tá na sala, sim. Eu não estou vendo. Não, tá sim. Tá aqui eu conferindo agora. Doutora Sânia, por favor, acene aí para a gente, por favor. Olá. Isso, pronto. A doutora Sânia, sim, agora, desculpe, eu vi. Empossanda pelo Estado do Maranhão e tem como proponente o doutor Humberto Adame Santos Júnior. Eu peço que está presente aqui conosco, já assinando, peço a todos que respeitosamente acompanhem a leitura do compromisso de posse da doutora Sânia. A palavra é sua, doutora Sânia. Boa tarde a todos e todas. Compromisso de posse. Prometo cumprir com dedicação os deveres de membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, contribuindo para a realização de seus fins através do estudo do direito, difusão dos conhecimentos jurídicos e culto à justiça. Recebo o seu compromisso, seja muito bem-vindo à Casa de Montezuma. Eu, dando sequência à solenidade de posse, passo a palavra à confrade proponente, doutor Humberto Adame, para que faça a saudação, né, da empossada doutora Sânia Cecília Aquino de Sá. Doutor Humberto Adame, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, é um prazer em vê-lo em saúde. Querida colega confreira Sânia, lá do Maranhão, seja muito bem-vinda. E esse é um momento solene que foi muitas vezes
adiado. Aproveito para dar uma boa tarde a todos os confrades e confreiras nessa nossa sessão virtual. A doutora Sânia já era para ter tomado posse há algum tempo, e ela é uma advogada importante, especialmente na questão eleitoral. Ela é uma pessoa que tem um desenvolvimento importante na questão acadêmica e, portanto, ela está hoje integrando ao Instituto dos Advogados. É um momento de muita expressão. Eu fico muito feliz porque ela também integrou a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, e ela tem essa pegada que já faz aqui pelo Instituto a nossa possibilidade de aproveitar. Com certeza ela vai para a Comissão da Igualdade Racial, e também outros a fazer. Ela integrou, inclusive, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra lá do Maranhão. Então, eu fico muito satisfeito. Vou deixar que a própria doutora Sânia fale das articulações, do que ela pretende fazer aqui no Instituto de Advogados. Ela tem sido uma ótima colega, e é bom que finalmente ela chegou a esse momento solene de posse no Instituto dos Advogados Brasileiros. Sâmia, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso ter sido o proponente da sua entrada aqui no Instituto. Você é uma pessoa muito querida e vai, com certeza, abrilhantar essa coleção de personalidades, inclusive femininas, que já estão aqui no nosso Instituto. Eu tenho muito orgulho de estar fazendo essa saudação, e espero que você seja muito feliz aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros. Meus parabéns e muito obrigado por deixar que eu tenha tido essa honra subida de ter assinado a proposição da sua ficha. O Maranhão é um lugar muito querido e mora no coração de nós todos. Seja muito bem-vinda aqui, Sânia Aquino. Eu só estou vendo você e o presidente aqui, não estou vendo agora aqui. Entendeu? Parabéns. Obrigado, doutora Dami. Eu passo a palavra agora à empossada, a doutora Sânia Cecília Aquino de Sá, para que faça sua primeira manifestação na qualidade de confreira da Casa de Montezuma. Seja muito bem-vinda, doutora Sânia. A palavra é sua. Boa noite já, né, aos confreiros e confreiras. É uma honra muito grande estar aqui nesse seleto grupo de juristas do Brasil e também internacionais, né, doutora Sofia? Mas eu costumo dizer que conquistas, elas só são possíveis na coletividade, né? E em 2023, eu estive aí no Rio de Janeiro, a convite do Dr. Humberto Adame, né? Um querido, participando de um evento muito importante da SEVEMB aí da OAB do Rio, sobre reparação, e que tratava das questões de cotas eleitorais. Foi um momento que eu pude conhecer o IAB, tive também a honra de conhecer o doutor Sidney, né, doutor? Obrigada, presidente, da forma como você me acolheu aí no Instituto. Eu realmente me senti muito acolhida e fui surpreendida com o colega Humberto Adame me convidando, então, para lançar essa proposição de fazer parte desse grupo. De fato, me honrou muito saber que o meu nome foi endossado por vocês. Isso aumenta ainda mais o nosso compromisso. Como o doutor Humberto Adame falou, aqui no Maranhão, no meu estado, eu já milito com direito eleitoral e também sou pesquisadora de gênero e raça,
e isso, nessa vertente atual, e sobretudo que eu estou vendo aqui dessa composição do IAB, isso dialoga muito bem com tudo que a gente tem conversado aqui no Estado, e até também eu estive no Uruguai ano passado, participando de um evento do Comped Internacional, onde eu pude apresentar um artigo exatamente tratando dessas questões, né? De gênero, raça e questões eleitorais. Então, assim, eu estou à disposição do Instituto no que a gente puder somar, né? Acredito que o IAB, de fato, é uma casa de estudos muito importante, não só para a advocacia, mas eu diria para todo o sistema de justiça, não só do Brasil, mas também das Américas, né? Pela importância que ele tem. E me sinto muito honrada mais uma vez, doutor Humberto Adame, muito obrigada pela sua generosidade conosco, tá bom? E o Maranhão está aqui de portas abertas também para vocês e sigamos fortalecendo o IAB. Muito obrigada. Doutora Sânia, muito obrigado pela sua manifestação, seja muito bem-vinda. A nossa comissão de igualdade racial ela é muito ativa. Tudo certo? Doutor Adame, né, notoriamente conhecido pela sua destemida atuação na defesa, né, das questões de pretos e pretas, e o Instituto tem sido muito vocal nessa pauta e cada vez mais ampliando essa representação, que é muito importante para manter e preservar a nossa própria originalidade, já que o nosso primeiro presidente era um homem negro, Montezuma, enfim, honrou essa casa e essa causa desde o início. Então, manter essa atividade presente, ativa, importante, cada vez mais vocal dentro do cenário nacional e internacional é muito importante, e o seu ingresso é a representação, né, da ampliação da nossa diversidade e da inclusão de todas as pautas importantes, né, para a sociedade brasileira. Seja muito bem-vinda, é uma felicidade muito grande. Bom, encerrada nosso item 2 com as posses, mais uma vez agradeço a todos os empossados, aos convidados, não sei se tem convidados dos empossados, enfim, porque eu não recebi essa informação aqui, mas caso tenha, muito obrigado pela presença dos convidados dos empossados, é sempre importante, né, esse momento, né, não só para o empossado e para o Instituto dos Advogados Brasileiros receber, né, os convidados que prestigiam a solenidade tão especial para a nossa casa. Dando sequência ao item 3 da pauta, temos propostas de novos sócios para serem lidas, 3 propostas, doutor Valdemar Antônio das Chagas Bezerra, doutor Oswaldo Henrique Dueck Marques e a doutora Tamires Maciel Vieira. As propostas estão disponibilizadas nos nossos canais próprios, né, para fins de consulta do quadro social. Dando sequência à pauta, eu aprego a indicação número 6 de 2025, o autor é Joicemar Lima Tejo, matéria Projeto de Lei 4134 de 2024, realização de cultos religiosos no ambiente escolar, ofensa à laicidade. Palavras-chave: direito constitucional, educação, liberdade religiosa, laicidade. Doutor Joicemar, estou lhe vendo. Vossa Excelência tem a palavra. Pela autodescrição. Eu sou branco, tenho cabelo escuro, ficando grisalho, olhos escuros, barba escura também, ficando grisalha, uso óculos, visto uma camisa polo vermelha e atrás de mim uma parede branca. Feita a autodescrição, boa noite, presidente Sidney Sanches, querido Jorge Folena, saúdo a todos presentes nessa nossa reunião virtual, em especial na pessoa da doutora Glória Márcia Persinoto. E saúdo também, com muita alegria, muita satisfação, as novas integrantes. Sejam muito bem-vindas ao Instituto. Presidente, a indicação que eu trago é a seguinte: o projeto de lei 4.134 de 2024 quer assegurar a realização de ritos religiosos nas unidades de ensino, ou seja, permitir que, no intervalo das aulas, sejam feitas práticas religiosas.
Apesar do projeto de lei falar que isso deve ser feito em intervalo, ou seja, sem prejudicar as atividades pedagógicas, e que não seja obrigatório e sem facultativo, ainda assim eu acho que esse PL é muito problemático, à luz da nossa laicidade, conforme previsto na Constituição. Sobretudo porque ele prevê, inclusive, punição para a diretoria, para a direção da escola, que de alguma forma não garantir aquela prática religiosa. Me parece que escola é lugar para estudar e não para rezar. Tá? Então, presidente, eu gostaria que as nossas comissões se debruçassem sobre o tema. Então, eu estou sugerindo à Comissão de Direito Constitucional, à Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, e por envolver temas de ensino, ambiente escolar, eu sugiro também a Comissão de Educação e Relações Universitárias. Em síntese, essa é a indicação, presidente. Obrigado. Muito obrigado, Josemar. Bom, questão muito objetiva, enfim, eu ponho em discussão a pertinência da indicação. Creio que não há ninguém que queira se manifestar, ponho em votação. Bom, considerando que estamos virtualmente, peço que ponha a enquete para a votação, né, dos presentes. Sim, pela aprovação da indicação, não contra a indicação e abstenção, ausência de opinião sobre a matéria. Em votação. Fechamos. Por maioria, aprovada a indicação, 87% votaram a favor, 9% contra e 4% de abstenção. Aprovado por maioria. Obrigado, doutor Josemar, e o encaminhamento será feito na forma postulada por Vossa Excelência. Dando sequência à nossa pauta, apregou a indicação número 7 de 2025. O autor é o doutor Ilan Libel Schwartzman. Matéria: proposta de emissão de parecer pelo IAB sobre consulta pública número 007 de 2025 da ANEEL, que trata de abertura de mercado para consumidores do Grupo A e da implementação do Open Energy. Palavras-chave: consulta pública 007 de 2025, ANEEL, Open Energy, Mercado Livre, regulação energética. Com a palavra o indicante, doutor Ilan, que eu acho que está na sala. Na sala, está na sala. Doutor Boa Ilan, noite. a palavra é sua. Boa noite, presidente Sidney. Boa noite, secretário-geral Jorge Folena. Boa noite a todos que estão aqui presentes, virtualmente presentes. Uma pena não estarmos aí todos pessoalmente na nossa plenária histórica, mas acho que a obra, né, que está sendo executada lá não nos permite estar presencialmente. Então, passando pela autodescrição, eu sou careca, estou usando um terno cinza chumbo, camisa branca e gravata azul. Passando agora, então, para o parecer propriamente dito, de uma forma bem objetiva, a gente está tratando Indicação, aqui... né, Ilan? Indicação, né? Isso, indicação, Indicação. Desculpa, indicação. Passando aqui a necessidade da indicação para a construção desse parecer pela Comissão de Energia e Transição Energética do Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu entendo a necessidade da construção desse parecer, uma vez que está em votação, né, está em participação pública, consulta pública número 007 na ANEEL, para que o Instituto possa se manifestar sobre a abertura de mercado e
e a possibilidade de utilização do Open Energy no mercado livre de energia, né? Então, esclarecendo que se trata o Open Energy, ele vai permitir que diferentes agentes do mercado tenham acesso aos dados dos consumidores e vai possibilitar a oferta de soluções que sejam personalizadas e promover ainda mais a competitividade no setor elétrico, e com isso pode gerar mais economia para as famílias brasileiras. Obviamente, tem uma série de preocupações jurídicas necessárias serem avaliadas, como as questões de privacidade, de proteção de dados, e outras questões também que são específicas do setor elétrico. E a intenção disso tudo é que, no final das contas, o consumidor ele possa escolher que horas que ele vai lavar sua roupa com um custo de energia mais barato, ou as empresas vão poder ali entender quando que elas podem gerar mais energia, menos energia, e isso tudo olhando o Instituto do Open Energy, que é o que está em estudo nesse momento. Por conta disso, como ainda não há uma análise feita previamente pelo Instituto, pela nossa comissão, a gente indica aí para que seja elaborado esse parecer, né, para que a Comissão de Energia e Transição Energética possa se debruçar sobre o tema e se manifestar oportunamente. Obrigado, doutor Ilan. Em discussão a pertinência da indicação. Alguém queira se manifestar? Doutor Ciro Darlan, primeiro inscrito. Doutor Ciro Darlan, Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite a todos e a todas. Minhas homenagens na figura do presidente Sidney e, em sua pessoa, cumprimento a todos os nossos companheiros que estão aqui virtualmente. Eu confesso a minha absoluta ignorância sobre o tema, mas eu queria só que o proponente me fizesse um esclarecimento. A oferta dessa energia é limpa ou é a tradicional? Doutor Ciro Darlan, um prazer estar diante de Vossa Excelência. Quanto ao tema, a gente não está falando de geração de energia, tá? A gente está falando da disponibilização dos dados dessa energia. Então, tentando esclarecer dentro do que está sendo abordado, a gente vai poder, por exemplo, inclusive separar dentro da matriz energética qual é o tipo de energia que vai ser ofertado dentro do Mercado Livre. Tá? Então, o Mercado Livre, que é o grande balcão de energia do setor elétrico, você vai, por exemplo, poder escolher comprar energia proveniente só isso você já pode fazer, né? Mas você vai conseguir ter acesso a mais informações e mais dados dentro do mercado de energia sobre que energia é essa que você está comprando, se ela é proveniente ou não de uma solar, de uma térmica, né? Então, a ideia do Open Energy é exatamente essa, você poder utilizar com mais certeza ali os dados que vão ser analisados. Obrigado. Mais algum inscrito? Vitor Sardas. Boa noite a todos. Eu gostaria só que, se aprovada a indicação, que fosse também remetida à Comissão de Direito do Consumidor. Ok. Temos um encaminhamento. Bom, alguém queira se manifestar? Não havendo ninguém queira se manifestar, eu posso, antes de pôr em votação, eu indago ao indicante, né, sobre o requerimento. Acho que não vejo nenhum problema a gente encaminhar para mais uma comissão. Enfim, não havendo objeção, acho que podemos, né, submeter à votação dentro da perspectiva do encaminhamento sugerido, o aditamento sugerido também pelo doutor Vitor Sardas. Ilan. Edmundo quer falar, Sidney. Edmundo está pedindo a palavra. Quem? Não estou vendo. Edmundo. Não, perdão, não tinha visto, Edmundo, não tinha visto. Então, doutor Edmundo, com a palavra. Pelo prazo regimental, por favor. Obrigado, presidente. Eu não estava vendo, doutor Edmundo, me perdoe. Escura, Edmundo, sua imagem.
Presidente, a indicação trata de matéria muito complexa. Quando a gente assume e presta o compromisso de posse, o compromisso, é claro, os empossados se compromete à difusão dos ensinos jurídicos, o estudo do direito e o culto à justiça. Por outro lado, presidente, eu tenho observado e já fiz até um registro, e que quando se examina a pertinência da indicação, não se busca fazer a adequação da indicação, aliás, da pertinência, aos objetivos do Instituto. Se há uma adequação da indicação aos objetivos do Instituto do Advogado Brasileiro. E eu sempre questionei isso, porque na minha experiência, isso eu recebi aula do ministro Gilmar Mendes, e o primeiro problema que nós, do MB, enfrentamos no Supremo é que o ministro Gilmar Mendes não se deu por satisfeito quando a gente falava em pertinência. Ele exigiu que se adicionasse a palavra pertinência temática. Então, se o tema, no caso concreto, versado nessa indicação, ela se ajusta aos objetivos do Estatuto do Instituto dos Magistrados do Brasil. Como eu disse, no nosso termo de posse, a gente se limita a dizer que o nosso compromisso é com a difusão do ensino jurídico, do estudo do direito e do culto à justiça. De sorte que eu queria ter alguma dificuldade se realmente o Instituto tem como objetivo estudar uma matéria de conteúdo tão tecnológico, assim, de repercussão até na política energética do país. E realmente o Instituto tem esse propósito de estudar e examinar temas que refletem na política energética do país, hoje objeto de estudo, de preocupação de toda a sociedade brasileira. E tem razão que nós vamos realizar a COP 30 em Belém do Pará, onde essas questões, seguramente, serão objeto de reflexões daquele encontro. Ao meu ver, não é matéria tão simples, tão simplória, para esse objeto de um parecer. Imagino até que tenha pessoas qualificadas para fazê-lo, mas, ao meu sentir, pela extensão, pela importância, pela gravidade do tema, reclama um estudo e uma reflexão de talvez se situasse melhor num campo mais amplo, no caso, pelos órgãos especializados em examinar essa problemática, que é uma problemática preocupante, com efeitos colaterais e desconhecidos. Com essas observações, presidente, eu voto contrário à indicação. Obrigado, Edmundo. Doutor Bernardo Gickel está inscrito e depois podemos pôr em votação.
Doutor Bernardo. Boa noite a todos. Obrigado, presidente, por passar a palavra. Apenas esclarecer que eu acho que está tendo uma confusão aqui. Existe no IAB uma comissão de energia e transição energética, presidida por mim, em que composta por especialistas da área de energia, e está aberta uma consulta pública da maior relevância para a sociedade brasileira. Por quê? Porque isso interfere na tarifa de energia. Ou ninguém aqui acha que a energia está barata ou cara. É claro que está cara. Então, temos que debater. Arquivos nossos e de outros clientes, consumidores maiores, insumidores, serão abertos para que o setor elétrico possa trabalhar melhor ou não. Se não houvesse energia, nós não estaríamos aqui virtualmente. Então, com todas as vênias das falas anteriores, especialmente a que me antecedeu, é importante a relevância, sim, do IAB se manifestar nessa consulta pública, através de um parecer que vai ser submetido, sim, em plenário. Não estamos aqui decidindo se vai ser A, B ou C, a nossa posição. Só estamos nos colocando aqui para estudar, apresentar a questão e que possam todos se manifestar. Mas é importante que energia seja algo discutido, sim. Direito de energia é importantíssimo para garantir os nossos direitos, inclusive os fundamentais. Então, com todas as vênias aqui me antecedeu, e só esclarecer que a matriz elétrica brasileira é 98% limpa. Nós somos o único país no planeta a ter esse número. Então, é óbvio que o mundo está olhando para a nossa energia. É óbvio que nós somos um hub mundial e que muita coisa pode ser feita aqui. Agora está uma consulta pública para se abrir dados. Nós não vamos olhar para isso, ou é irrelevante essa questão, com todas as vênias. Quem achar que é irrelevante está jogando a segurança nacional, está jogando os nossos direitos, todos sem discussão. Acho que podemos, inclusive, fechar o IAB. Era isso. Foi feito uma parte, colega? Não tem a parte. O regimento, presidente. Permite, só fazer um esclarecimento. As manifestações estão sendo feitas. Não, estou dizendo que por favor. Enfim. Edmundo, não pode. Já falou, só pode falar uma vez. Se me permite só um esclarecimento a todos. Gente, eu peço que feche os microfones de quem se manifestou, por favor. Nós temos um regramento, um protocolo, enfim, Vossa Excelência já se manifestou, não é debate. Enfim, o senhor deu sua opinião, o senhor é contrário, é legítimo ter posição contrária, não tem nenhum problema. Enfim, cada um se manifesta, qual o problema? Enfim, na sequência. Só um esclarecimento, por favor, para todos, para ficar claro aqui, que nós não demos no início da sessão. Olha, manifestação não pode, temos que respeitar o prazo, o tempo. No máximo 3 minutos. Nós estamos aqui diante só de analisar a pertinência de uma indicação. Exato. Estamos fazendo um grande debate sobre uma coisa, ou é pertinente ou não é pertinente. Sim, ou é a certeza. favor ou é contra e acabou, e votamos em seguida. Não é para fazer debate hoje. O debate vai ser quando vier o parecer. 3 minutos, por favor. Bom, eu vou encerrar as inscrições com a doutora Glória. Então, primeiro a doutora Adame, que pediu a palavra primeiro, depois, por fim, a doutora Glória, nós vamos pôr em votação a pertinência da indicação. Senhor presidente, está me ouvindo? Sim. Então, é totalmente correta aí a posição do confreiro Bernardo Dickel e também do proponente. Não entendi sequer a oposição a que tem essa indicação que o Instituto se debruce a um assunto tão importante como é a da energia, e não entendi também o porquê. Eu não entendi a oposição e nem entendi o porquê. A indicação
é absolutamente pertinente, para certa ou para errada. O Instituto deve, sim, entrar nesse tema. É um tema mundial, é um tema que se discute em todos os lugares, em qualquer lugar. O tema energético faz parte, teve a COP, é um assunto tão importante como está agora sob risco. Então, a indicação é absolutamente pertinente e essa é a minha posição. Ok, obrigado. Doutora Glória, a sua manifestação acerca da pertinência da indicação. Acho que não estamos. Acho que precisa liberar o microfone. Então, o microfone ainda continua Tem que abrir. mutado, tem que abrir. Agora, creio que, não, agora sim, agora sim. Boa noite a todos. Agradeço a saudação do nosso consórcio Joicemar Tejo e quero dizer da minha alegria de ver o Bernardo Zickel, o doutor Bernardo Zickel, trazer um tema de tão importante pertinência. Dr. Bernardo Gica é um advogado consagrado, mas eu o conhecia ainda estudante, estagiário, e já revelava o que seria, não é? E que já era, em parte. E fazer uma pequena lembrança sobre a pertinência, que os estudos de responsabilidade civil no Brasil começam com o direito que precedeu ao chamado hoje direito da energia, né? Então, este direito nos persegue e nós o perseguimos também, de modo que, como bem acentuado, é de total pertinência em que pese as razões muito bem levantadas pelo doutor Edmundo, mas o direito ele se complexificou como toda a sociedade que vivemos hoje, né? Não dá para a gente acompanhar tudo, mas no tempo em que trabalhava com direito comercial, empresarial, sempre esbarrávamos neste direito que hoje se transformou ao extremo, né? Então, é uma fala para somar, né? Eu creio que é muito importante, talvez fosse até necessário um debate com especialistas, com engenheiros da área, com o pessoal do meio ambiente, com o direito do consumidor. Não sei se estão acompanhando na área de condominial, imobiliária, a troca dos quadros de luz dos prédios, o que tem motivado uma discussão enorme sobre a utilização da energia, etc., etc. e tal. De modo que eu só quero aqui parabenizar o doutor Bernardo Gica e os demais colegas que trabalham nessa área e me somar àqueles que opinam pela pertinência. Muito obrigado, doutora Glória. Bom, eu vou pedir para pôr em votação, na forma que, com o encaminhamento para a Comissão de Energia e Transição Energética e com o aditamento requerido pelo doutor Vitor Sardo para a Comissão de Direito do Consumidor. Então, em votação, sim, pela pertinência, não pela discordância e a abstenção para aqueles que não queiram se manifestar sobre a matéria. Em votação. Aprovado por maioria. Agradeço a apresentação da indicação pelo doutor Ilan. Enfim, o encaminhamento será feito na forma postulada com o aditamento discutido. E pelo que eu vi aqui, né, há uma certa urgência, né, em razão do prazo aqui da consulta pública, que termina dia 7 de abril. Né? Então, é bom que ambas as comissões se manifestem dentro do prazo necessário para que possamos, com urgência cabível, a questão pertinente, possamos apreciar isso, né, em tempo hábil, o Instituto possa se manifestar sobre a matéria.
Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Obrigado. Dando continuidade à pauta, eu apregou o parecer na indicação número 20 de 2022. O autor da indicação é o doutor Adilson Rodrigues Pires. Matéria: estudo sobre a adoção no Brasil de medidas constitucionais e legais que incentivem o trabalho da mulher, permitindo a conciliação entre a atividade profissional e a maternidade por meio de uma tributação diferenciada. Os relatores e relatoras são Ilana Fried Benjó, Thaís Boia Marçal e Marcelo Gustavo Silva Siqueira, da Comissão de Direito Financeiro e Tributário. Passo a palavra ao relator responsável por apresentação do parecer, que será o doutor Marcelo Siqueira. Isso. Estou Sou eu. correto? Boa noite, presidente. Sou eu, Marcelo Siqueira. Então, Vou passo a palavra a apresentar. Vossa Excelência para a apresentação do parecer. Obrigado. Vou apresentar, diante da ausência das minhas colegas Ilana Benjó e Thaís Marçal, que tiveram compromissos inadiáveis, mas o parecer foi muito discutido e elaborado com elas. Trata de um tema sensível, que é a igualdade de gênero e tributação, com foco em especial aqui no imposto de renda e na tributação sobre o consumo, né, que estamos tendo uma reforma tributária extremamente relevante. E aqui a gente trata do parecer de um auxílio que a tributação, que o regime tributário pode dar às conquistas e direitos das mulheres, né, que têm historicamente lutado e obtido várias conquistas para que tenham um tratamento igual em todos os campos. Mas, historicamente, em alguns países, até quando a gente estudou o parecer, a gente verificava que, por exemplo, a declaração de imposto de renda só poderia ser feita pelo homem, algo absurdo, mas aqui no Brasil, felizmente, a gente não teve esse tipo de limitação tão expressa, né? Mas a gente tem algumas medidas que a gente analisou e considerou que podem ser utilizadas para fomentar o trabalho da mulher também, né, para evitar aqueles núcleos familiares onde apenas o homem trabalha, mas onde a mulher trabalha, ou onde o núcleo familiar, onde a mulher é que tem o trabalho, a posição mais relevante, né, como a gente também vê hoje em dia, como é absolutamente normal e louvável. E nesse ponto a gente verificou algumas questões de imposto de renda que podem ser realmente adotadas no país, e a gente listou algumas delas, que é o quê? O incentivo à declaração conjunta, com vantagem na diferença de alíquota, alíquotas regressivas em função da diferença de rendimentos entre o homem e a mulher, a possibilidade de dedução de despesas com o filho até que ele complete 6 meses de nascido, né? A gente sabe que no imposto de renda a gente tem uma limitação das despesas, né, médicas, a de educação é valor reduzido, então um aumento disso pode realmente favorecer muito as mulheres. Compatibilizar alíquotas e deduções em função do regime de casamento também, conceder incentivos fiscais e políticas públicas para incentivar e estimular iniciativas próprias das mulheres, né? Assim como a busca de trabalho, concessão de benefícios fiscais para as empresas que contratem um percentual significativo de mulheres, né? E, em especial, aquelas que comecem a colocar as mulheres em cargos de gestão, incluindo também aqui um outro ponto sensível, empregarem vítimas de violência doméstica, desestimular a inclusão da cônjuge mulher como dependente quando não trabalha, exatamente para fomentar ela a trabalhar. E, em caso de divórcio, permitir a dedução integral pela mãe, que normalmente, por ser guarda do filho, dos valores que ela deve arcar, conforme estabelecido na fixação de alimentos, que aí visa uma isonomia com o genitor, né, que paga os alimentos, no caso. A gente teve umas evoluções nesse contexto, até de legislação federal, decisões do Supremo até exatamente sobre pensão alimentícia, né? Mas a gente espera que o governo e o Congresso continuem olhando essa questão de forma relevante. E outro ponto aqui, na tributação sobre o consumo, onde existe uma terminologia chamada pink tax, onde muitas vezes os produtos femininos são mais caros apenas por serem para o público feminino, né? E às vezes ele tem a mesma destinação para os homens ou para as mulheres, mas apenas em função da destinação feminina, por uma preferência de cor, até a titulação da cor aqui, Pink Tax, nesse contexto, se encarece o produto, ou até mesmo se encontra, já foi no passado destacado na legislação, alguns detalhes de pequenos percentuais de tributação, às vezes de IPI ou de outros, onde era mais alto. E aí, exatamente, a gente procurou e viu que realmente isso ocorria mesmo, estudos da FEComércio indicando isso. Verificamos que em alguns casos foi minimizado isso, o governo teve atenção a diminuir esse ponto, mas a gente tem que sempre destacar que é uma necessidade de se ter atenção nesse ponto. Não se tem como decidir sobre o preço a ser cobrado dos produtos, mas se pode pelo menos buscar uma neutralidade fiscal nesse âmbito. E, além disso, a reforma tributária que está tendo agora
já foi aprovada, está em discussão, ainda a questão de regulamentação. Também estabeleceu alguns produtos femininos com alíquotas reduzidas ou alíquotas até zero em alguns casos, o que é louvável, né? Em especial os produtos de higiene feminino, a gente verificou que teve uma força muito grande de entidades, de instituições de classe das mulheres nesse contexto, e que felizmente foi aprovado, e que a gente também considera que outros produtos, como relacionados às crianças, em especial quando pequenas, também podem ser levados nesse contexto de ter uma tributação mais neutra e até mesmo reduzida. Então, a gente considerou que o parecer é relevante nesse contexto para afirmar a política tributária pela igualdade de gênero na tributação e trazer atenção para os legisladores e até para outras partes que podem eventualmente propor medidas, né, incluindo o próprio governo, a ter em mente essa igualdade de gênero e a necessidade de atendê-la. Então, acho que é o comentário que eu tinha a fazer. Obrigado. Obrigado, doutor Marcelo Siqueira. Em discussão, o parecer. A doutora Glória está inscrita, doutor Joicemar. Então, inicio com a doutora Glória para manifestação acerca do parecer. A palavra é sua, doutora Glória. Consta ainda... Não, precisa liberar o microfone. Ok. Agora sim. Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria louvar a presença do Dr. Marcelo Siqueira, e me fez lembrar muito do escritório do meu grande amigo de infância, Denis Borges Barbosa, integrante desse instituto também, e o tempo que trabalhamos ali, também um grande advogado de direito societário, um grande colega, e uma pessoa de um enorme coração, atuando até em questões pro bono, né? Aqui nós chamávamos de... Enfim, é pro bono. Deixa o pro bono, fica melhor. Bem, eu achei espetacular esse parecer, e eu gostaria de dizer que fiquei até surpresa com algumas propostas. Algumas coisas a gente sabia, sobretudo dos países nórdicos, né? Mas me lembrei imediatamente de outra consórcia, Romi Medeiros, que sempre levantou essa questão tributária, notadamente a questão da contribuição previdenciária. As mulheres pagavam e não recebiam, né? Os companheiros pagavam e recebiam. E agora, além disso, sabemos que, na escala social, quem é que está na base da pirâmide? É uma mulher negra, na maioria dos casos, e é uma mãe que vai educar uma família. De modo que a tributação, nós temos um grande professor aqui, que é o professor dos professores tributarista, doutor Adilson Rodrigues Pires, conhece muito bem isso, uma questão que sempre foi muito lembrada pelo Seabra Fagundes, que é o princípio da capacidade contributiva, onde ele está, né? E de modo que esse trabalho muito interessante, eu gostaria até de sugerir que nós fizéssemos um evento, que a comissão pudesse fazer um evento, porque é de muito interesse, até para nós, advogadas, porque sempre foi uma bandeira antes da existência do MEI e do pequeno empresário, da pequena empresa, da EPP, eram as advogadas autônomas a reivindicar esse direito. Enfim, elas eram as liberais, estrito sensu, com essa carga imensa tributária. Então, eu só quero louvar e dizer que realmente é uma noite excepcional de encontrar o Marcelo, dessa lembrança, e também o Bernardo Dickel. Realmente, esse direito comercial, né, empresarial, segundo o Leange, nem os italianos usam mais, mas o pessoal cisma com isso. Esse, junto com o direito tributário, só hoje nos deram satisfação, não é? Pela acuidade e pelo interesse, partindo desse direito que é tão desconhecido, tão relegado a ultra especialista, ou é a Receita Federal, ou são
2 ou 3 grandes escritórios que lidam com essa matéria e os contadores para os demais, né? Mas excelente, muito obrigada por esse trabalho e essa apresentação. Obrigado, doutora Glória. Doutor Joicemar. A gente sabe, presidente, que não adianta a igualdade meramente formal. Ela precisa ser materializada, precisa receber efetividade. E o Estado ele utiliza políticas públicas nesse sentido. De forma que, a princípio, pode haver uma quebra de isonomia mais positiva, né? Com guarida constitucional, né? Como o Rui Barbosa já dizia, né? É tratar desigualmente os desiguais, para que possa haver uma equiparação material, concreta, a efetividade concreta da igualdade. É como diz também aquele opúsculo, né? Opúsculo em tamanho, né? Mas gigante em conteúdo, em qualidade, do professor Bandeira de Mello. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Pode haver discriminações positivas. Então, e em matéria tributária, a gente vê a função extrafiscal do Estado para isso, para aplicar uma política pública. A utilização da tributação para determinado fim. No caso aqui, a equiparação, o fim da discriminação de gênero. Eu acho terrível, né? Porque é uma iniquidade tão grande hoje. O parecer deixa isso claro com exemplos. Não se trata de favorecer as mulheres em matéria tributária em relação aos homens, porque elas já são mais tributadas. A questão é essa. Hoje, elas já sofrem uma tributação maior. E o parecer, repito, dá vários exemplos nesse sentido. Então, realmente, é uma matéria muito importante, é muito pertinente que isso seja denunciado. Então, eu saúdo o parecer, professor Marcelo Sequeira e as demais relatoras pelo parecer, e fico satisfeito, sobretudo, porque não é apenas a constatação dessa situação de iniquidade, mas também o parecer dá sugestões, dá encaminhamentos, porque é o nosso papel como Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, era isso. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, Joicemar. Doutora Dilson, Vossa Excelência é um indicante, sempre fala por último. Eu pergunto se alguém mais queira se manifestar sobre a matéria. Creio que não. Então, passo a palavra ao indicante para fazer suas observações acerca do parecer apresentado. Vossa Excelência tem a palavra, doutora Dilson. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigado aí por conceder a palavra. E eu gostaria de, inicialmente, né, parabenizar não só o Marcelo, como toda a comissão que teve a oportunidade, não de discutir no sentido de apresentar posições contrárias ou divergentes, mas discutir no sentido de aprofundar o trabalho desenvolvido pelo Marcelo, pela Ilana e pela Thaís, que elas duas não puderam comparecer, uma por motivo profissional e a outra por motivo acadêmico. Mas o Marcelo soube muito bem sintetizar, porque o que contém esse parecer é bem mais do que o que ele expôs aqui para nós. E, aproveitando as duas intervenções, né, da Glória e do Joicemar, eu estava pensando e lembrando agora de propor à comissão, nós não só... Foi uma modesta contribuição da comissão. Por quê? Porque, como disseram, principalmente a Glória, nesse ponto, né, há uma série de diferenças de tratamento em todos os sentidos, até hoje, entre a mulher e o homem. É oportunidade de trabalho, diferença salarial. A mulher, de um modo geral, acumula até as funções domésticas e maternais com a profissional. Então, há uma série, acho que um evento é muito importante, sim. Vamos pensar nisso na comissão. Mas eu acho também que é importante, o que eu lembrei agora, foi de propor à comissão a elaboração de projeto ou projetos de lei englobando todas essas sugestões que constam do parecer. Acho que o Marcelo vai concordar comigo, e a Glória já concordou também, né?
Então, acho que nós vamos desenvolver. Agora, eu acho que realmente, como disse o Joicemar, esse é um tema que extrapola o direito tributário. É um tema que interessa toda a sociedade e, no âmbito do IAB, várias das nossas comissões também deveriam ou devem ter essa preocupação de uma ou de outra forma, participando desse evento ou dando também sua contribuição. Mas, olha, quero agradecer muito a todos e, se aprovado o parecer por esse nobre plenário, eu vou propor o desenvolvimento desse trabalho na nossa comissão. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, doutor Adilson. Eu tenho uma dúvida antes de encaminhar para a votação, enfim, não tem nenhum envolvimento com o conteúdo. Tem alguma proposta de encaminhamento, caso seja aprovado, enfim, de ir para alguma autoridade, ou isso é fruto de um estudo interno nosso para fins de desdobramentos dos trabalhos da comissão? Enfim, só para fins de encaminhamento. O trabalho está aqui apresentado e a conclusão não faz nenhum endereçamento a qualquer. Se for o caso, posso estar totalmente equivocado. Estou perguntando justamente ao indicante e ao parecerista sobre se há necessidade de algum aditamento à conclusão com relação ao encaminhamento. Posso responder, Marcelo? Você? Claro, por Chama favor, Marcelo. professor Adilson. Não, pode falar. Pode Não, falar. por favor, pode Tá comentar. bom. Não, eu queria dizer que esse ponto aí realmente houve talvez um cochilo nosso de não percebermos, né, que não havia o encaminhamento. Agora, o que eu posso também fazer o seguinte: caso seja aprovada esse parecer, que não deixa de ser um parecer, pelo plenário, nós então desenvolvemos esses projetos de lei e aí então colocamos em encaminhamento à Câmara dos Deputados, ao Senado, Casa Civil, etc., todos aqueles que nós acharmos por bem. Então, é uma possível solução que eu estou propondo, né? Seria o quê? Um Vendo e desdobramento, propondo. então? Seria, Bom, para mim, um ok. desdobramento, a Tá, aprovação, ok. e caso não seja aprovado, não teremos mais o que fazer. Agora, caso Não, seja sim. aprovado, nós desenvolvemos esse trabalho na comissão. Não sei o que o Ok, não, tá Marcelo... bom, entendi. Tá entendido. Então, Tá bom? põe em votação o parecer apresentado. Peço que a enquete seja disponibilizada, sim, pela aprovação do parecer, não pela rejeição e abstenção para aqueles que não queiram se manifestar sobre a matéria. Em votação. Aprovado por maioria. Agradeço ao parecerista, ao indicante, pelo trabalho realizado e encaminhado, e aqui certamente, né, gerará ainda novas apreciações, novos pareceres e novos encaminhamentos que serão debatidos pelo plenário do Instituto dos Advogados Brasileiros. Obrigado aos que participaram no trabalho. Bom, temos um orador inscrito, doutor Edmundo. Eu peço que pergunto se fará efetivamente uso da palavra e, caso faça, por favor, né, pelo tempo regimental, conforme instruído pelo secretário-geral. Não estou vendo o doutor Edmundo. Não está na sala. Não está na sala, Cid. Bom, Passamos. Então, enfim, fica prejudicada a oração. Não havendo oradores inscritos, eu desejo a todos um feliz carnaval. Aproveitem, descansem. Na próxima quarta-feira não estaremos juntos, mas estaremos presentes no dia 12? 12. 12, para a nossa sessão plenária virtual. Então, agradeço a todos, bom fim de semana, se divirtam, descansem. Aqueles que gostam de brincar, brinquem, sempre com
educação e responsabilidade, porque a festa é sempre boa. Ouviu, né, Adame? Sempre com Ver se não vai. responsabilidade, hein? Tem que ver se não vai encontrar todo mundo lá na Sapucaí, hein? Boa noite, Então, boa é noite. isso. É isso aí. Boa Boa noite, noite. Boa presidente. noite a Boa todos, noite para gente. todos. Boa Também noite. desejo um bom Boa carnaval. Boa noite, bom noite. carnaval. Boa noite a Carnaval a todos. todos. Tá bom, tchau. Boa noite a todos também.